nesse momento, levar os nossos pensamentos à espiritualidade maior, a Jesus, que nos abençoe nessa manhã, a todos nós, a essa casa, aos espíritos, amigos, trabalhadores dessa casa, aos companheiros que vieram acompanhando a nossa crescente pedir, que todos possam ser abençoados e se sintam agradecidos com esse momento. E nós, principalmente, estamos aqui pedindo a Jesus que abra os nossos corações e as nossas mentes para que possamos aproveitar completamente o recado que a espiritualidade nos manda através da nossa palavra. Que possamos ter uma manhã de paz, de alegria e sairmos daqui revitalizados para uma nova semana. Que Jesus esteja com todos nós e principalmente com a nossa companhia. Jesus, nesse momento, hoje, nós temos aqui nossa companheira da Casa do Pão, né? De Londrina, a Casa do Pão, que foi fundada pelo nosso amigo saudoso, que para mim foi amigo desde a minha juventude, como estudante universitário, né? A gente foi companheiro. Então, é muito saudoso mesmo, é muito bom encontrar alguém da casa que representando a casa dele, que é a Adriana, que vem nos passar uma mensagem que eu tenho certeza que será profundamente importante para cada um de nós. Adriana, você é muito bem-vinda, que desejamos que muita paz, que seja bem abençoada na sua comunicação, tenho certeza disso. E é muito bom vê-la aqui, representando o nosso amigo. Bom dia a todos. Está todo mundo espalhadinho. Se quiser, você chegar mais para frente, para a gente ficar pertinho. A gente só vai conversar, não vou dar mordidinha em ninguém, não, tá? Para a gente ficar mais próximo, porque a gente vem numa casa de Jesus, aonde a gente está lá na porta, a gente tem um representante, seu Hugo Gonçalves, já está ali esperando para que a gente seja envolvido pela vibração do Cristo. É isso que o seu Hugo representava, não é? Sempre fez a força de que essa casa representasse o acolhimento de Jesus, né? Então a gente pode estar próximo, um pouquinho mais próximo. Nós vamos hoje cantar, lembrar dos amigos, né? Que ela já sentiu a vibração do Zé. E ele vai ter uma participação com todos os amigos aqui nessa fala da manhã. Porque quando a gente escolheu o tema Casa do Caminho, a gente vai pensar em Pedro, não é? A gente vai pensar em João, em Tiago, mas nós temos mais casas do caminho. Que são histórias que Emmanuel trouxe nos livros, nos romances espíritas, e que esses irmãos não estiveram ali na vida de Jesus, seguindo ali naquele momento, mas ouviram e experienciaram as palavras do Cristo, o ensinamento, e serviram de casa do caminho, né? Fazendo o quê? O que a casa do caminho faz? O que a gente esperaria de uma casa do caminho? O que é a casa do caminho? Vamos lembrar. A casa do caminho foi fundada pelos apóstolos com a orientação de Pedro, com a orientação de Jesus, mas com a coordenação de Pedro, né? Que Jesus colocou: Pedro, tu vai se reformular, vai ser a rocha e vai ajudar esse povoado todo. Você é o irmão mais velho, vamos falar assim. E Pedro, ele começa a trazer as reflexões das vivências e experiências com Cristo, acolhendo todos os irmãos do caminho. Então, quantas casas do caminho deve ter no mundo? Muitas, que existem muitos caminhos. E quantas dessas casas estão representando Jesus para acolher os filhos do Calvário, não é? E todos nós passamos os nossos, não é? E nesse estudo de hoje, nós vamos falar em especial de uma personagem chamada Célia, no livro 50 anos depois, onde Emmanuel, ele abre um espaço desse livro para contar a história
dele, um pedacinho que ele passa ali, mas ele vai mostrar o momento e o movimento de sublimação desse espírito chamado Célia, né? Naquele momento ali em Roma, e todo esse movimento que ela fez também representando a Casa do Caminho. Então nós vamos começar com uma música, vai ser misturado com música porque a gente vai lembrar de todas as nossas vivências, de todos os momentos que estamos vivendo, que o nosso planeta está vivendo, suplicando, rogando a Jesus, levando o nosso coração a Ele, pedindo por nós e pedindo pela nossa humanidade. Então eu queria que nós cantássemos. Então nós temos aqui uma pessoa, né? Quando ele já estava ali, já se despedindo da vida material, nós pedimos para que ele cantasse uma música que para ele foi muito significativa. Em uma das conversas na casa dele, acho que uns 2 meses antes dele desencarnar, ele foi contando um pouco da história e ele dizia assim: em todos os meus momentos dolorosos, quando ele ia fazer os comentários do Evangelho, ele parava, sentia vibrações, às vezes cair, né? E ele dizia, ele parava o carro e ele cantava essa música, né? Para que ele conseguisse dar conta do recado que ele foi convidado aqui na Terra. Então, mas eu não queria que só ele cantasse, porque não é pra gente chorar. Se chorar é de emoção positiva, de lembranças boas, mas que a gente lembre de um amigo que deu conta do recado dele e que até o final ele perseverou. Vamos ver aqui. Opa, não está saindo som. Deixa eu só abaixar aqui, senão a hora que sair vai sair muito alto. Não está no mundo não, né? Não. Será que eu liguei no outro certo? Mas às vezes, olha aí, Márcia, se eu não liguei no... Não, é certinho. Tá? Se for necessário, coloca no note, coloca no microfone. Essa música chama Fim dos Tempos, é de João. Essa música chama Fim dos Tempos, é de João Pedro e é uma súplica a Jesus. Vamos tentar aqui. Eu queria que a gente cantasse junto. Jesus, de nome. Yeah.
Ele coloca o refrão e ele repete várias vezes, né? Para que a gente não esquecesse. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos, vem, Senhor, perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Iluminar a nossa consciência na questão de que todos fomos criados para sermos felizes. Esse é o motivo da nossa criação e o maior direito de todo filho de Deus. Todo. Não tem vírgula. É todos. Eu, inclusive, mas eu estou sofrendo tanto, mas eu preciso iluminar a minha consciência para eu entender que esse momento de sofrimento, ou quando vem a irmã dor, para que eu desperte a minha consciência de filho de Deus. A dor, ela vem para nos despertar a consciência, para que a gente busque trocar roteiros, olhar para dentro de nós, calar os canhões que estão dentro de nós. Não é o canhão lá da guerra da Rússia, não. É os canhões que estão aqui dentro. Não é? A armadura que a gente carrega. Essa armadura aqui, como diz o inglês, não o escritor, agora não vou lembrar o nome dele, que ele escreve: o cavaleiro preso na sua própria armadura. Vocês acham na internet, audiobook também, uma hora vocês escutam tudo. A gente se coloca numa armadura e não consegue tirar mais, nem para descansar. É que a gente está guerreando, guerreia aqui, guerreia lá, e esquece do primordial motivo pelo que eu fui criado. Não olho para a minha essência de filho de Deus. Deus criou alguma coisa ruim? Nada. Olhar para a minha essência de filho de Deus, descobrir a minha integração com Ele, olhar o mundo, a escola que Ele me deu, pegar o meu caderninho e ir para frente. Né? Mas quando a gente fica preso numa armadura do orgulho, da vaidade, das desnecessidades que a gente vai colocando e da rebeldia. O que é rebeldia? Eu já não compreender que eu sou bom, que eu tenho uma essência boa, que eu fui criado por Deus e mereço ser feliz, já é uma rebeldia quando eu não acredito nisso. Ou quando eu mereço sofrer, eu sou culpado. Do quê? Eu fiz um crime. Eu fiz porque eu não tinha consciência. Hoje eu tenho, não faço mais. Buscar adquirir o entendimento das forças e potencialidades da nossa alma. Então esses espíritos que hoje a gente estuda, que a gente tem nos livros do Emmanuel, da Joana, né? Marco Prisco, tem o próprio Chico, o que eles foram fazer? Esse caminho para dentro, encontrar Deus, Jesus, iluminar consciências, perfumar corações e calar os canhões. Mas é nosso. Você imagina se a gente cala os nossos canhões, um canhão, né? Pedro diz assim: quando um homem se levanta, a humanidade se levanta.
no seu carro, um canhão. Olha quanta coisa que já modifica. Mahatma Karcham Gandhi na Índia, porque ele não deixou que o canhão fosse maior, porque ele é um homem culto, advogado, né? Uma sabedoria, uma intelectualidade imensa. O que ele fez? Iluminou a consciência. O que ele fez? Parou o país para não violência e mudou o curso de uma história, não é? E ele nunca levantou uma arma. A arma que ele levantou foi a iluminação da consciência. Então, quando a gente fizer esse movimento de acolhimento próximo, de iluminar nossa consciência, de perfumar o nosso coração e calar o meu canhão, eu faço muita coisa, porque eu sou filho de Deus, criado para ser feliz como o meu maior direito, e foi para isso que Ele criou. E aí nós vamos falar da Célia, que usou também esse momento e iluminou a própria consciência em momentos complexos da experiência da vida física dela aqui em Roma. A Célia, ela nasceu numa família muito importante, né? Tinha condições materiais bem importantes, assim, vamos dizer assim, bem avantajadas, né? E ela não se encaixava tendo só aquela situação da vida material. E ela fazia questionamentos a Nestório, que é a encarnação de Emmanuel, como escravo. Imaginemos, né, a cultura, ele como senador, depois 50 anos depois ele vem para experimentar a experiência de uma vida de um escravo, para domar o orgulho do senador romano, e o conhecimento e a bagagem que ele passa, e ele consegue perfumar o coração, iluminar a consciência e passa na convivência com a Célia as experiências cristãs que ele tem, não é? E a Célia fica encantada com toda aquela mensagem que Jesus passara, mal ela sabia que já estava se preparando para a própria renovação, seu próprio testemunho, angariando forças, angariando recursos para fazer o que ela vinha fazer aqui na Terra. E ela se envolve com um rapaz que era filho de Nestor, e é o grande amor da vida dela, só que era senhora e ele era escravo, filho de um escravo. Daria certo? Naquelas condições não daria certo. E tanto Nestor quanto o filho são condenados. Não vou contar todos os pormenores, porque eu vou deixar vocês ou verem a Rádio Novela no YouTube ou pegarem a obra para se deliciarem, se emocionarem, sentirem esse passo de sublimação desse espírito chamado Célia naquele momento. E ela não desistia, ela sentia que ia encontrar esse rapaz, esse amor da vida dela, né? Que ela não estaria separada. E ele dizia para ela, no momento, pouquinho antes deles serem jogados nas arenas, e dizer: você tem a força, que nós não vamos nos separar, nós estaremos juntos, na confiança de que Jesus olha por nós. Temos importante desenvolver essa consciência de que Jesus olha por nós, a consciência e a confiança de que Ele olha por nós, nos momentos mais extremos também. E ela volta para casa, eles são sacrificados, e aí começa a desenrolar condições da vida humana. A mãe, uma mulher muito boa, mas casada com um homem importante, que uma outra senhora, tinha uma paixão, não era amor, uma paixão enlouquecedora, e queria destruir o casamento dos pais de Célia. Tanto que essa senhora faz com que o pai dela se afaste por um ano num trabalho de império, e ele não tinha como recusar, e começa a fazer tramas para que pudesse fazer a destruição desse casamento. Nesse movimento, ela elabora a aproximação de um outro personagem, de um homem, o prefeito daquela cidade, para que ficasse muito bem ordenado um caso extraconjugal e combinasse numa gravidez, e assim a mãe de Célia fosse expulsa de casa. Só que naquele momento, desenrolando as visitas do prefeito, a mãe sempre se esquivando, passou-se um tempo, a funcionária da casa implantou
uma situação que fez com que a mãe da Célia adormecesse, implantou-se um bebê, já ainda sujo com o sangue, com a placenta, né, com os restos de um parto, no quarto da mãe que estava anestesiada. E um pouquinho antes, Célia lembra, sente, tem um sonho, um desdobramento, que reencontraria o grande amor da sua vida. E ela escuta o choro do bebê. Vai ao quarto da mãe, não julga a mãe. Fala, nossa, a minha mãe caiu na cilada do prefeito, engravidou e eu não percebi que as roupas femininas eram mais larguinhas, né? Não se percebia, às vezes, o desenvolver de uma gestação. Mas ela não julga a mãe. Ela pega o bebê, fala para a funcionária, leva tudo no meu quarto. Agora, leva tudo no meu quarto. Que eu não vou deixar com que a minha mãe destrua a vida dela. Ela não demorou muito para pensar, não, foi rapidinho. E aí, a mãe acorda, fala com a filha, e não entende, achou que a filha tinha sofrido um abuso. E a Célia fala para a funcionária assim, você não abre a boca, é meu e acabou essa criança. O pai, quando chega, orgulhoso, vaidoso, expulsa ela com a criança. Uma jovem de 16 anos expulsa uma criança no colo. Bem fácil a situação. Mas ela não tem medo. Encontra um cristão no meio do caminho. Olha que é o caminho. Aonde fala de Jesus, acolhe ela. A criança não resiste, depois de um tempo, e vem a outra. E ela, como que ela ia ficar sozinha? Menina, uma mulher, hoje não é diferente, né? Uma mulher sozinha no mundo é risco na série, né? E ele diz assim, olha, eu faço parte de uma comunidade cristã, em outro lugar, e o meu filho morreu. E eu queria que você assumisse a identidade dele, porque para que você se precavesse e ficasse protegida de situações da nossa vida aqui da Terra. Então você vai lá, você vai se apresentar e vai dizer que é meu filho, como o nome do meu filho. E acontece isso, ela vai para essa comunidade e quando ela chega ali, ela observa que era um movimento cristão mais ortodoxo. Não o cristianismo que ela conheceu no Nestório e nem que esse outro senhor, mas um cristianismo já contaminado, que era um mosteiro de homens. E ela procura ficar mais na retaguarda, mais afastada para não chamar atenção, mas não tinha como não chamar atenção, porque ela fazia comentários que chamavam a atenção para o cristianismo puro, na vivência, né, que ela aprendeu. E isso chama a atenção. E aí o pai Epifânio, que era o senhor que coordenava aquele lar de homens, aquele mosteiro, começa a já olhar torto e diz assim, eu tenho que tirar essa criatura aqui do meu caminho. E ela estava lá como um menino, né? E fala assim, você agora vai todos os dias buscar, no horário das reuniões, você vai buscar verdura lá em tal cidade. E ele ia, tranquilamente. Naquela estalagem onde ela ia buscar as verduras, tinha uma jovem, leviana, e que tinha um caso com um soldado romano, escondido do pai. E engravidou. E agora? Como que eu vou falar para o meu pai? Porque o soldado não ia assumir a responsabilidade, porque era caso, não era um relacionamento equilibrado, harmonizado na afeição. E o que ela faz? Foi o irmão Marinho que me engravidou, que era o nome que a Célia estava usando. Foi ele que me engravidou, era uma menina. No final da gravidez, catou o bebê, levou lá no mosteiro e falou, foi o irmão Marinho que engravidou minha filha, vocês vão ter que me indenizar, vocês vão ter que cuidar, porque eu não vou ficar com essa criança aqui que é escândalo. O pai Epifânio manda chamar ela, né, o Marinho, a Célia. Como é que você me faz uma coisa dessa? Ela olha e fala assim, mas como que eu vou engravidar uma mulher? Não é? Mas no pensamento ela está pensando assim, está se ligando a Jesus dizendo, quem é que Cristo trouxe através dessa criança, por meio dela? E ela lembrou o grande amor da vida dela, que encontraram de novo.
acolhe o bebê e faz o seguinte: eu mereço ser expulso, não respeitei as organizações de vocês, orientações, mas eu vos peço que me deixe ficar numa casinha simples, ali que eu viva da terra, que eu cuide da terra e eu sustente essa criança, que não tem nada a ver com os meus erros. Aí a comunidade, pelo tudo que ela já tinha conquistado, pelo carinho, pela amorosidade, não acreditando naquilo ali e vendo a humildade dele, entra em um acordo e ela vai viver nessa região cuidando da criança e acolhendo-se no Casa do Caminho, explicando Jesus na sua essência e com a sua vivência. Com a sua vivência. Então, nós vamos olhando que o espírito de Célia, depois ela vem lá no livro Renúncia também novamente, que é um espírito que vai iluminando a sua consciência, se libertando das limitações materiais, se desapegando dessas condições, das desnecessidades do mundo e observando o que é mais importante. Ai, Adriana, você está pondo uma tarefa difícil, não estou pondo nada para ninguém, não. Esse é o objetivo pelo qual fomos criados. Todos vamos chegar, todos vamos estar nessa condição. Hoje a gente está lendo, hoje a gente está ouvindo, participando de grupos, despertando a nossa consciência para sentir e ser uma casa do caminho. Ninguém se constrói de um dia para o outro, mas se faz a todo minuto, a todo momento. Precisa acolher a si próprio, precisa compreender da condição de filho de Deus, para que a gente caminhe mais livre, tirando a armadura. E Jesus, o que Ele fez aqui nessa terra foi isso: ser uma casa do caminho, uma casa de acolhimento. Porque Ele nunca apontou o dedo para ninguém. Ele sempre foi lá, levantou a criatura do chão e falou assim: você é filho de Deus, você consegue, você vai fazer o seu caminho, mas você vai ter que levantar e caminhar com suas próprias pernas, usar a sua própria força, encontrar a sua própria, reconectar com Deus por meio da sua essência, que foi pelo qual você foi criado. E o que ele fez com a Maria de Magdala? Maria de Magdala era uma mulher que estava atormentada por muitas culpas, por muitos projetos, muitas situações dolorosas que ela vivenciou e experienciou. E ela se culpava: não, porque eu sou uma mulher de mal vida, porque eu fiz, só encrencando de culpa aquela consciência. Jesus falou o que para ela? E aí, quando a gente entra na vibração da culpa, a gente baixa a nossa. Vocês lembram, quem assistiu o Avatar aqui, o primeiro filme? A gente se liga, faz uma conexão com todas as mentes culpadas que querem se punir, e aí o fardo fica doloroso, porque eu quero destruir a mim mesmo, porque eu não me reconheço. E isso é uma rebeldia, e é uma coisa, é um ato contra a lei de Deus, é uma atitude rebelde, porque Deus não cria nada errado. Deus não faz, nós cometemos erros, equívocos, mas Deus é soberana justiça, entendimento, amor e bondade. Então ela estava nessa vibração, aí Jesus vai lá e levanta ela, traz ela para a condição de filha de Deus, ilumina aquele olho. O que acontece com aquele processo obsessivo? Jesus não faz uma reunião mediúnica com cada espírito que estava obsediando a Maria Magdalena. Fez? Está escrito em algum lugar? O que faz? Ela desconecta e ela sente a luz dela, e ela vai fazer o que depois? Acolher todos aqueles irmãos que estavam numa vibração ruim, que estavam vivendo naquela vida que não é feliz, não é? Então Ele vem devolver a cada um de nós essa condição de filho de Deus, acolher. Como que é o refrão do Cabete? Iluminar consciências, perfumar corações e calar os caminhos. Cabete estava numa inspiração quando sentou para fazer essa música, hein? Aonde que ele foi? E a música foi feita em 1900 e
Fátima, vocês que estudam bastante as músicas do Cabete, 50. E ele fala que quando ele sentou para escrever no piano, né, ele sentiu que ele estava fora dele mesmo. E o Zé que me contava esses pormenores, né, que ele estudava a música na essência quando ele cantava. Por isso, é o refrão, ele falava que é a música da vida dele. Então Jesus veio fazer isso. Ele não veio falar, você foi... O que ele falou para Mateus, cobrador de impostos, publicano? Vem comigo. Mas Jesus, o senhor vai querer que um cobrador de imposto, um publicano, venha seguir? Ué, ele é filho de Deus. O que ele falou para Zaqueu? Desce daí que eu vou jantar na tua casa hoje. Mas na casa de Zaqueu, ué, ele é filho de Deus. E aí Zaqueu está, né, fazendo um mundaréu de coisa boa aí na terra. Olhar a nossa essência. E Deus, o nosso Criador, Ele sabe que nós vamos fazer o processo do filho pródigo. Tanto que Jesus foi deixando todos os processos que a gente seguiria no processo de iluminação. O filho pródigo faz o quê? Pai, me dá a sua herança, que eu vou sair para aproveitar. Eu vou curtir a vida. O que o pai fez? Não, vou segurar você, você vai ficar aqui, você tem que coordenar. Não fez nada disso. Pai, eu te dei a vida para você experienciar. Você vai aprender com os seus erros. Uma das condições da pedagogia é essa: a gente aprende com os nossos erros. Faz parte. E aí ele gasta toda a fortuna, perde até um pouco da saúde do corpo, vai se alimentar no chiqueiro, né, junto com os porcos. Aí ele lembra: poxa, na casa do meu pai até os porcos comem melhor. Aí bate um minuto de lucidez, falou, então vou voltar, fazer o caminho de volta. E quando ele está voltando, olha lá o pai está lá falando assim: você fez isso, você gastou, você perdeu, você... Não, olha lá, achei essa figura, está lá: meu filho voltou, meu filho está de volta. Mandou pôr um anel no dedo dele, mandou matar um animal para fazer um banquete e mandou colocar-lhe sandálias novas. O que significa essas sandálias? Vou lhe dar, meu filho, oportunidades de caminhar em outros caminhos. Estarei contigo porque agora você voltou entendendo o que é a sua vida, a sua essência. Então Deus coloca uma sandália nova nos nossos pezinhos, dando cada encarnação, para que a gente recomece. E aí ele diz assim: meu filho, agora eu te dei uma túnica, a veste, a sandália, botei um anel no dedo. Só que agora, para você participar de uma festa maior pelo qual você foi criado, é preciso que você construa a sua túnica. Para participar daquela outra festa, você vai precisar construir a sua túnica. Então eu vou experienciar a vida, vou contribuir aonde eu estou, vou usar o meu potencial para deixar a minha marca no mundo, marca de filho de Deus. Aqui Jesus conversando, nos deixando, colocando que construirmos a nossa túnica. Ah, mas como é que eu faço? Nós temos tanta potencialidade. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Cada um de nós somos. E é importante que a gente olhe um para o outro e enxergue isso. Porque o homem mais atormentado que vive na terra, ele é filho de Deus. Ele está num momento, um processo atormentador. Mas ele é filho de Deus. Pilatos, filho de Deus. Herodes, filho de Deus. Tanto que tem alguns livros que diz que Herodes reencarna lá na frente como São Vicente de Paula. Não sei se isso é verdade, mas eu vi isso num livro lá em Uberaba. Então olha só, Herodes, São Vicente de Paula. Muitas coisas positivas podemos fazer. Mas para tudo isso é necessário, antes de tudo e como condição expressa, vestir a túnica nupcial para participar desse mundo novo, esse mundo de regeneração, um mundo feliz. Ou seja, purificar o coração e praticar a lei segundo o Espírito, pois essa lei se encontra inteira nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Uma vez perguntaram para o Chico assim, por que ele se envolveu com o Espiritismo?
Aí ele falou assim: eu me envolvi no Espiritismo porque o lema é fora da caridade não há salvação. Porque se o Espiritismo tivesse como lema fora do Espiritismo não há salvação, eu não teria em nenhum momento a condição de estar ali, porque não é o Espiritismo. Nós temos uma doutrina que trouxe para o nosso mundo ocidental a presença da vida após a vida, da presença, falando das nossas migrações, dos mundos, falando de como funciona o universo, de como essa interação para nós espíritos ocidentais, porque o Oriente já sabia disso. Vai pegar a reencarnação, ele já sabe há muito mais tempo. Então Jesus fala assim: ó, esse povo, né, essa raça ariana que foi reencarnar naquele lugar, precisa compreender tudo isso. Então ele organizou, compilou, trouxe um pedagogo, né, para organizar e que a gente viesse estudando aos erros do tempo, e ainda é muito pouco tempo, né? É jovem a nossa doutrina, e que a gente expandisse isso para a comunidade. Porque não é o Espiritismo, são as leis de Deus que estão escritas em tudo quanto é lugar. O Espiritismo para nós é a nossa cartilha, é o nosso movimento de estudantes para compreender esse universo. Então, fora da caridade não há salvação. Mas qual caridade? Não é a minha caridade de fazer assistência social, isso faz parte, porque nós temos que cuidar da nossa comunidade onde eu vivo, colaborar, pôr a minha marca no mundo, isso faz parte, olhar um pelos outros, faz parte. Mas a caridade como Jesus entendia, e Kardec coloca que Jesus entendia a caridade como benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A gente só consegue fazer a caridade quando eu olho para mim com essa mesma condição. Eu sou benevolente, indulgente e me perdoo. O meu olhar muda. Aí eu consigo olhar no outro e falar assim: poxa, ele está nesse momento, ele ainda não compreendeu, mas eu vou seguir o meu caminho. Se eu não tenho isso comigo, eu não consigo fazer com o outro. Aí a gente vai se encrencando e vai fazendo guerra. Por isso, mais uma vez, nós vamos lá no refrão do Cavete: iluminar consciências, perfumar corações e calar os caminhos. Não do outro, é meu. Ser a minha casa do caminho, meu acolhimento. Aí eu consigo olhar como Gandhi olhava para todos aqueles que eram diálogos pesados, eram com cúpulas governamentais, políticas e na prisão. Por isso ele conseguiu fazer isso, porque ele fez o quê? Olhou para dentro, achou a essência, perdoou a si próprio, foi indulgente com ele mesmo, e ele reconstruía todos os dias a sua própria experiência. Aí a gente começa a fazer a nossa túnica. Até então a gente está com a túnica que Deus, nosso Pai bondoso, nos fez. E aí nós vamos compreender qual é o momento que a gente está vivenciando na Terra. Parece que está uma bagunça, né? A gente fala a Torre de Babel, onde cada um vive num universo, né? E aí a comunicação fica truncada. Não existe uma comunicação, porque não existe um olhar comum muitas vezes. E aí para uns, o mundo de regeneração já está acontecendo. Já está há muito tempo. Porque já estão no trabalho da regeneração, já estão contribuindo, já estão construindo, já vivem nesse mundo de regeneração. Outros ainda vivem no mundo primitivo. Outros ainda estão na conturbação do mundo de expiações e provas. Então nós vivemos na Terra com vários mundos se intercalando. Agora, eu saber que eu posso escolher qual é que eu vou estar e me exercitar, se eu não estou ainda para estar, isso já dá um alívio? Não dá. Depende da minha condição e da minha vontade, que é o dínamo gerador da nossa vida. Isso era uma coisa que a gente conversava muito com o Zé. É a nossa vontade, o Espírito quer. Quando o Espírito quer, não tem quem. Gente, vocês imaginam só, eu lembro do seu Hugo, quando ele ia fazer viagem para Minas, ele já estava com 90 e poucos anos, as perninhas já não estavam tão fortes, né? O ônibus, para você subir lá naquela camada de cima, era uma tantadinha de escada, e era um degrauzinho alto. E eu olhava e ele subia rindo, contando piada, descendo, contando piada, não reclamava. E aí muitas vezes eu falava: ai, que dói minhas costas, no banco do ônibus. E ele falei, está num mundo diferente. Ele já tinha construído um mundo diferente. Por isso que ele acolheu todo mundo aqui. Porque todo mundo aqui, de uma certa maneira, é filho do seu Hugo, não é?
Mas por que ele fez isso? E ele falava assim, não concordo com isso, não é? Fulano não concorda, mas não deixava de apoiar. O doutor José falava para ele, doutor, vai fazer palestra. Mas seu Hugo não foi, doutor, vai, já marquei, eu ia, mas não vou, você vai no meu lugar. Não sei se com todos ele fazia isso, José contava isso direto pra gente. Mas sei lá. O que o seu Hugo enxergava? A essência de filho de Deus e a condição de superar as próprias dores, as próprias, esse universo dolorido que a gente às vezes traz da culpa, que não temos culpa de nada, nós temos responsabilidade. E aí a música da caridade, né? Nós vamos cantar de novo. Todo mundo vai cantar. E agora eu queria convidar a Fátima, o Wilson, meu autor aqui, para cantar uma música que eu aprendi com vocês e que faz eu voltar não sei quanto tempo lá atrás. É Pérola de Luz. Queria que vocês cantassem aqui para nós. Juntos vocês. Vamos lá? Estava combinado. Estava combinado. Pela espiritualidade, eu só não lembro. Vai ver, vamos cantar. E, vocês dão o tom e a gente canta junto. Vem todo mundo aqui cantar. Tem que ver a letra. Beijo, Lúcia. Tem a letra dele? Tem, acho que tá lá. Vem aqui no microfone. Vem aqui. Pra dar o tomzinho. Maria Luísa. Um suave peregrino, brilhante, do céu profundo, os meus olhos choraram tanto de alegria.
É esse Jesus que olha para cada um de nós e sabe da luz que temos e que está nos convidando para usufruirmos do maior direito nosso, que é sermos felizes. Mas a felicidade vai passar pela benevolência, pela indulgência, perdão das ofensas de nós mesmos. Tudo que fizemos lá de errado, Deus não está cobrando nada. Ele só pede, vás e não use a sua força, que temos condições de fazer. Cada um de nós aqui tem uma essência, uma fortaleza, uma coisa mais linda do mundo, não é? Então, deixo aqui as flores nas minhas mãos, entregue para vocês, agradecendo pela oportunidade e desejando um ótimo domingo. Obrigada pela atenção dos senhores e senhores, um domingo de paz, uma semana de muito trabalho, mas um trabalho alegre, né? Um trabalho positivo, que nos alegra. Muito obrigada a todos. Primeiramente, queremos agradecer a Diane pela mensagem e pela lembrança, né, do nosso querido companheiro, amigo de tanto tempo, ele que iniciou esse trabalho de domingo, isso já vem, acho que uns 40 anos. Na época eu ainda tinha cabelo preto. E o trabalho era direcionado a alcoólatras. E nós ficamos encarregados de visitar a família. Depois ele ficou impossibilitado de continuar esse trabalho e nós ficamos meio perdidos, sem saber o que fazer, né? Aí a nossa mentora Benedita Fernandes deixou uma mensagem dizendo que esse trabalho já estava registrado no mundo espiritual e a gente não tinha direito daí onde acabar. Aí foi que começou a surgir pessoas para acamadas, né, para a gente fazer visita. E a gente está nessa estrada aí há todo esse tempo, sempre recebendo reforço, né, de pessoas de boa vontade, né, principalmente as mulheres, né. As mulheres são mais trabalhadoras, os homens ficam sempre meio, está chovendo, está fazendo frio, essa coisa toda. Mas nós queremos lembrar também, né, da dona Francisquinha. A dona Francisquinha que nos deixou essa semana, que a gente estava visitando essa irmã, essa nossa mãezinha, né? Há tanto tempo, ela que era centenária. E essa semana ela nos deixou. A dona Francisquinha fez parte daqueles primeiros pioneiros desta casa, daqueles que construíram o centro, o lar, né, o albergue, né? E as mulheres, infelizmente, ficaram no anonimato, né? A gente lembra do nome dos fundadores, mas não lembra, não sabe do nome das esposas, né? E elas tiveram uma participação extraordinária, né? Porque foi uma época em que havia muita dificuldade, né? Principalmente o lar, talvez não tenha sido tão difícil, mas o centro, né? Havia uma certa perseguição, né? As pessoas diziam assim, nossa, um centro espírita em Cambé, onde já se viu isso? Isso é coisa do demônio. Então eles tiveram muita dificuldade. E certamente, quando eles chegavam em casa, eles comentavam com as esposas, né? Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? E quem dava toda a sustentação eram as esposas. Através do quê? Da oração, né? Então nós devemos muito a essas mulheres valorosas da época, né? Falando da dona Francisquinha, queremos lembrar de todas, né?
a nossa imensa gratidão por estarmos aqui nesta casa hoje, né? Porque hoje não tem mais qualquer tipo de perseguição. Eu que sou antigo aqui da cidade, né? Não muito antigo, porque também não sou tão idoso, né? Mas na época, né, eu fui católico, né? A minha família católica, então a gente conhecia, né, as pessoas, né? Que na época, também a cidade pequena, a gente conhecia nome e sobrenome de todo mundo. Só não sabia o CPF, porque na época não se usava, né? Mas conhecia todo mundo, né? Então hoje, né, aquelas pessoas que eram muito igrejeiras e tal, né? Quando hoje a gente olha aquele livro de preces, né, esses sobrenomes que estão aí pedindo orações, né, a gente jamais imaginaria, né, que essas pessoas um dia viessem aqui na Casa Espírita, né? Mas é um trabalho, né? Um trabalho do paizinho, né, que soube atender a todos, né, indistintamente. Nunca procurou revidar nada, né? Houve épocas em que as pessoas queriam jogar pedra na porta, essa coisa toda. Mas o senhor continuava com o seu trabalho, com a sua luta, né? E conquistou a todos, né? Então, não podemos jamais esquecer dessas pessoas, né? Queremos rogar a Deus, rogar a Jesus, né, que possa acolher essa nossa irmã, a Dona Francisca, porque nós já estamos morrendo de saudade dela, né? Aos domingos a gente ia lá e como se a gente fosse levar alguma coisa, né? Mas nós sabemos, quem faz parte desse grupo, nós vamos com a intenção de levar, mas somos nós que recebemos, né, aquele carinho daquelas pessoas, né? E eles passam a fazer parte da nossa família, né? Eu que estou há bastante tempo no trabalho, né? Então às vezes eu começo a lembrar das pessoas que nós já visitamos ao longo do tempo e que hoje já se encontram do outro lado da vida, né? E a gente tem essas pessoas como um irmão, uma pessoa lá de casa, né? Porque cada um com a sua história, cada um com o seu jeito de ser, com o seu jeito de agir. Então é muito gratificante fazer parte desse grupo. Então vamos lembrar a figura extraordinária de Jesus e rogar a Ele que nos abençoe, nos ilumine, para que tenhamos sempre a vontade e o desejo de aprender e de servir. Que a paz do Divino Amigo envolva a todos, hoje e sempre.